Bom, boa tarde a todos, todas e todes. A gente vai continuar conversando sobre política tributária, financiamento das políticas públicas e dos gastos do governo. Agora a gente vai tratar do imposto de renda sobre pessoa física. Essa é uma tributação muito relevante no Brasil, o imposto de renda como um todo, uma vez que é a nossa segunda maior fonte de arrecadação, mas isso, infelizmente, nos separa um pouco dos países desenvolvidos, uma vez que nos países desenvolvidos o imposto de renda, os impostos sobre propriedade são ainda mais importantes que no caso brasileiro. A gente tem um debate teórico, prático, relativo à oferta de trabalho, decisão de poupança e principalmente as possibilidades do imposto de renda sobre pessoa física distribuir renda, auxiliar na distribuição de renda de um país. No começo dessa discussão, os autores se utilizam de um modelinho básico ISLM, que é o lado real da economia, bens e produtos, aqui o lado monetário. Com base nesses dois conjuntos de equações, ele realiza um equilíbrio a fim de pontuar aí qual a relevância dos multiplicadores monetário, de gastos públicos e de tributação. Então nós temos aqui o lado real da economia, determinado pelo consumo, consumo autônomo, propensão marginal a consumir uma renda disponível. Renda disponível é essa que é renda total, menos tributos. Temos uma equação que descreve também os investimentos, o investimento autônomo com o nível de investimento que se relaciona à taxa de juros. Temos uma estrutura de gastos públicos que são constantes e exógenos, o que nos leva à nossa equação de demanda agregada de equilíbrio, que é consumo, investimento, gasto do governo. A gente parte da premissa de uma economia fechada só para simplificar essas notações. Então nós temos aqui o lado monetário, demanda por moeda, demanda autônoma, demanda por moeda por motivo renda, demanda por moeda por motivo taxa de juros, demanda por moeda igual oferta monetária. Então a gente chega a uma renda de equilíbrio igualando o lado real ao lado monetário da economia, o que nos conduzirá, depois de algumas peripécias algébricas, a esses multiplicadores. O multiplicador de gasto do governo. Como varia a renda agregada dado uma variação dos gastos? Como varia a renda dado uma variação dos tributos, multiplicador tributário? Como varia a renda dada uma modificação na oferta monetária, esse multiplicador monetário. Via de regra, a gente pode perceber aqui que os impactos desses multiplicadores dependem, propensão marginal a consumir, a forma como o investimento responde a variações na taxa de juros, né? A forma como a demanda por moeda responde a variações de renda, de taxa de juros, ou seja, esses multiplicadores eles dependem das características intrínsecas ao país em questão. Essas características podem ser verificadas, esses parâmetros, com econometria. Existem muitos trabalhos que se dedicam a essa questão dos multiplicadores fiscais, monetários e tributários. No caso brasileiro, a gente não tem a utilização muito forte, muito firme do imposto de renda como política pública, como política econômica. Não era muito comum, mas agora nós temos visto uma série de sugestões no sentido de reduzir a alíquota máxima do imposto de renda de pessoa física. Nós começamos essa nossa semana atual com a proposta do ministro da Economia de retirar as deduções padrão do imposto de renda, que são de cerca de 20% da renda tributável, para que essas deduções, ou a ausência dessas deduções, ajude o Estado a financiar a renda cidadã. Como que se calcula o imposto de renda? O imposto de renda ele depende da renda bruta, você tem uma renda total recebida, e essa renda é passível de deduções. Quais são essas deduções? Se você é um trabalhador autônomo, você pode deduzir os gastos que você tem para realizar o seu trabalho. No dia a dia do indivíduo assalariado, o mais comum é que ele opte por uma dedução padrão, que é de 20%, ou
pela dedução de gastos, por exemplo, os mais comuns são os gastos com saúde e educação, e esses gastos também estão na mira do Ministério da Economia em uma possível reforma tributária. Vamos entender uma coisa aqui, porque o imposto de renda ele tem uma característica que é a imposição de tarifas progressivas, e essas tarifas elas são marginais, ou seja, é muito equivocada a noção que é comum de que quem ganha 10 mil reais paga 2.750 reais de imposto de renda. Não são 27,5% efetivos. Vamos ver como que isso funciona um pouquinho. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Se o indivíduo ele ganha até R$ 1.903,98, ele é isento, certo? Entre 1.903 até 2.826,65, ele paga 7,5% desse valor que está entre quase R$ 2.000 e quase R$ 3.000. Ele tem uma dedução padrão, nesse caso, de R$ 142,80. Se a renda do indivíduo se situa entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05, a incidência é de uma taxa de 15%, dedução de R$ 354,80. 371,06 até 464,68, 22,5%. Ou seja, se o indivíduo ganha 10 mil reais, até quase 2 mil reais da sua renda, ele não paga nada. Ele só paga 27,5%, por exemplo, o indivíduo que ganha 10 mil reais, sobre cerca de 5.350 reais, 5.330 e poucos reais. Vocês entenderam? A incidência, ela se dá nessas faixas, certo? Esses aspectos práticos, no caso, eles se relacionam, por exemplo, com o debate acerca de progressividade, oferta de trabalho e utilização em termos de política econômica. Essa utilização em termos de política econômica, na verdade, ela tem feito muito parte do debate atual, porque houve uma série de propostas no sentido ou de desonerar a renda das tarifas mais elevadas, a redução da tarifa mais alta, ou da possível retirada das deduções, deduções essas que são muito importantes para a classe média, que paga plano de saúde, que paga escola privada, mas que são, na verdade, um desserviço no sentido de permitir que essa classe média se sinta envolvida na oferta de bens e serviços públicos. Então ele tem sim sido debatido nesse sentido, no sentido da política econômica, no sentido da política fiscal. Com relação à progressividade, na verdade, o imposto de renda de pessoa física, ele é, como vocês verificaram, um imposto progressivo. O problema é a sua baixa representatividade. O problema é a sua baixa taxa marginal mais elevada. Então, quando a gente conduz o debate, por exemplo, para a oferta de trabalho, é muito difícil a gente imaginar que alguém deixaria de trabalhar por problemas envolvidos ao imposto de renda, pelo menos aqui no Brasil. O nosso imposto de renda é progressivo. Se a gente colocar nos termos desses gráficos aqui, ó, o nosso imposto de renda, não se preocupar com o formato, porque o formato ele expõe aqui o modo como a renda se relaciona com a tributação em termos crescentes, decrescentes, no caso aqui a gente vê crescente, né? No caso aqui é constante. O que a gente pode tirar de lição aqui, por exemplo, para o nosso sistema tributário, é que ele começa a ser progressivo a partir de determinado ponto, que é o ponto lá de quase R$ 2.000, R$ 1.903. O grande problema com relação a isso é a indexação dessas faixas. Nós temos uma tabela de imposto de renda, que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é a tabela de imposto de renda, lançada todo ano. E essa tabela de imposto de renda, ela precisa ser corrigida. Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser indexada para evitar que o congelamento dessa tabela coloque em faixas superiores ou até obrigue a pagar impostos pessoas que sequer
estão tendo ganhos reais de renda. Por exemplo, um exemplo básico. Suponhamos que o indivíduo ganhe R$ 1.900. Ganhando R$ 1.900, aqui ó, quanto que ele paga de imposto de renda? Nada. Se ele aumentar a sua renda um pouquinho, digamos, por uma correção salarial que reponha a inflação, ele não terá ganho real, mas ele poderá começar a ser obrigado a pagar impostos. A gente está pensando que mas o cara vai ganhar aí um aumento de R$ 100, vai pagar R$ 7 nos R$ 100 adicionais que ele está ganhando nessa faixa aqui inicial, tudo bem. Os impactos marginais, eles são pequenos, mas o fato é, você está causando prejuízo às pessoas e quando você leva esse prejuízo para o montante de indivíduos que declaram imposto de renda, a história muda um pouquinho de figura, né? O nosso imposto de renda, na verdade, ele tem características interessantes. Ele não é o principal problema do nosso sistema tributário, muito pelo contrário, ele respeita boas características de um imposto, boas características que um sistema tributário como um todo deveriam ter, que é eficiência, simplicidade, flexibilidade, equidade social, responsabilidade política. Então a declaração do imposto de renda, para quem não tem uma complexidade de bens e fontes de renda, o que não é comum no Brasil, lembrar que nós temos uma renda média do trabalho do ano de 2019 de R$ 2.300. Ou seja, a média da renda do trabalho, que é aquela que é a maior componente desse tipo de tributação, a média ultrapassa o limite mínimo de ganho mensal em pouco mais de R$ 400. Então, apesar de ter essas características muito boas, todas elas, é fácil de declarar, ele não determina suas decisões, ele é mesmo flexível, você pode declarar, errar, retificar. Então, assim, ele é vantajoso, ele é bom, é um bom imposto, mas ele não é suficientemente bom, porque o nosso país tem características, e essa tributação tem características que, de certa forma, roubam do imposto de renda de pessoa física as suas melhores possibilidades de contribuição. Por exemplo, nós temos uma base de contribuição muito baixa. São apenas 32 milhões de declarantes, salvo engano, nesse ano de 2020, sendo que nós temos uma população ocupada de mais de 90 milhões de indivíduos, ou cerca, pouco mais de 1/3 dos indivíduos ocupados no Brasil tem condição de declarar o imposto de renda. Seja pela informalidade, seja pela renda baixa. Nós temos uma alíquota máxima de 27,5% que incide sobre ganhos que superam pouco mais de R$ 4.600, que ela é, comparativamente ao resto do mundo, é ridícula, ela é bizarra. Existem 87 países no mundo civilizado que têm uma tarifa máxima de imposto de renda superior à nossa. Isso incluindo vários dos nossos vizinhos, vários dos nossos países que são sempre comparados conosco aí, Colômbia, Argentina, Chile, todos esses têm alíquotas máximas superiores à nossa. Nós chegamos a ter alíquotas máximas em países como a Suécia, Noruega, Dinamarca, de quase 60% da renda. Ou seja, o indivíduo realmente milionário, dos seus milhões adicionais, ele paga de imposto de renda cerca de 60%. Essas características que nós colocamos fazem com que a comparação da capacidade arrecadatória, não só do imposto de renda de pessoa física, como todo o sistema de tributação sobre a renda no Brasil, resulta dessa comparação internacional que nos causa vergonha e estranhamento. Aqui, ó. Carga tributária sobre a renda, lucro e ganho de capital. Países da OCDE e 2000. Brasil, para o ano de 2017, que é o último dado que nós temos no relatório da Receita Federal de 2018. Olha aqui. Olha o tamanho do Brasil aqui. Ó, 7% do PIB. Perto de quem? México, Chile, mas aí já é base tributária, Polônia, Hungria, República Tcheca.
Olha os países onde sabe-se que há um respeito à qualidade de vida. Dinamarca, 30% do PIB quase. Qual que é esse aqui? Islândia, 18% do PIB. Estados Unidos, que a gente sempre gosta de dar como exemplo de liberalismo econômico. Impostos sobre renda, ganho de capital e lucro, 12% do PIB. Não, né? Muito menos do que o dobro do que nós aqui no Brasil arrecadamos, tendo como base tributária renda, lucro e ganhos de capital. Ou seja, infelizmente, mesmo que o imposto de renda como um todo seja a nossa segunda maior base arrecadatória, mesmo que o imposto de renda de pessoa física seja, sim, progressivo e tenha, sim, ótimas características tributárias, ele é pouco progressivo, fazendo com que isso não faça sequer cócegas na regressividade do nosso sistema, não é? E comparativamente ao resto do mundo, a vergonha alheia é essa que nós estamos vendo nesse gráfico. E a média da OCDE, 11% do PIB de ganho sobre lucro, renda e ganhos de capital. E essa é uma questão que está de fora das propostas de reforma tributária apresentadas no Congresso, propostas essas que serão fruto de debate por nós nos próximos eventos, nos próximos encontros, nas próximas videoaulas. Muito obrigado para vocês, grande abraço, a gente se vê amanhã no nosso encontro síncrono.